Meu nome é Rosalvo Filho, sou mestrando do programa de pós-graduação em artes visuais, bolsista CAPES, e o trabalho que apresentarei hoje, intitulado A Estética do Grotesco, como instrumento de denúncia social, na obra de Abelardo da Hora, é um excerto da pesquisa que venho desenvolvendo no mestrado, na qual estou sendo orientado pela professora Madalena Zaca. Neste trabalho, eu busquei analisar a obra do artista Abelardo da Hora com relação ao diálogo de sua estética expressionista grotesca com seu engajamento político e social e, principalmente, ao contexto histórico em que estava inserido. Bom, o termo grotesco surgiu ao final do século XV, sendo utilizado para denominar imagens ornamentais que eram encontradas em paredes de grutas. Essas imagens, elas possuem elementos irreais e estranhos quando relacionamos ao mundo em que vivemos. Posteriormente, no século XIX, Victor Hugo ele vai dissertar sobre o grotesco como uma categoria estética e essa categoria ela passa a trazer elementos como o monstruoso, a deformidade, o fantástico e o extravagante. Contemporaneamente, o termo é utilizado para designar elementos que trazem como característica o abominável, o estranho, o perturbador, o escatológico, o teratológico, chocante e até mesmo a questão crítica. Sodré e Paiva, eles consideram que o grotesco crítico é como uma experiência criativa engajada e comprometida com algum aspecto de reflexão sobre a vida. E é justamente esse aspecto do crítico o qual daremos uma ênfase maior ao analisar as obras de Abelardo da Hora. Abelardo da Hora, ele é um artista pernambucano, foi ilustrador, gravurista, escultor, ceramista e o engajamento político na obra dele e na vida dele tomou mais força a partir de 1945, quando, em estado do Rio de Janeiro, ele entra em contato com artistas e jornalistas engajados politicamente, e essa passa a ser uma característica muito constante na obra de Abelardo. Ressalto aqui também que o período da ditadura militar, a partir de 1964, foi um período que houve um esmagamento da cultura e evidenciou características presentes na própria população, né? Como a carência da população e as dificuldades sociais que foram exigidas mesmo pela época e pelo cenário político. Então, Abelardo também traz dessa forma esses elementos grotescos como um instrumento para denunciar esse cenário, como fica elucidado a partir das análises de obras que a gente vai ver a seguir. Bom, a escultura Fome e o Brado é o primeiro exemplo que trazemos aqui do uso dos elementos estéticos para a denúncia social. As figuras esculpidas, né, elas são angulosas e ásperas, e essa escultura em si ela contém cenas trágicas de um povo atingido pela miséria. As figuras elas são retratadas com corpos esquálidos e com anatomia visivelmente distorcida. Abelardo também retrata a mão que surge por trás das figuras, que ela é representada com uma proporção exagerada, com gestos tensionados e clamantes, né? Todas essas características do exagero anatômico, da distorção da anatomia, são características que foram citadas por autores que tratam sobre o grotesco. Na escultura Família, temos a distorção exagerada das feições faciais. Os corpos dos retratados eles são extremamente magros e cadavéricos. E também é preciso notar que o próprio material que Abelardo utiliza, ele tem uma relação com a temática de denúncia, né? Já que ele usa o concreto com banho ácido. O concreto ele é um elemento bem bruto e Abelardo faz uma estrutura bruta para demonstrar também, fazer uma referência ao cenário de brutalidade da cena em si, uma cena de sofrimento, angústia, miséria e carência. Na escultura Hiroshima,
Também vemos as características de distorção anatômica e o exagero das proporções, principalmente nos membros das figuras retratadas. Além disso, a gente nota também a presença da representação monstruosa, que é uma característica citada pelos autores como uma característica presente na estética do grotesco, né? Outra coisa que é praticamente impossível dissociar as figuras entre si. Então, a gente vê um elemento caótico e a representação do grotesco também como uma crítica social ao cenário político da época. A gente tem que lembrar que essa época da escultura, 1956, foi uma época de corrida atômica, né? Na gravura em gesso Enterro de um Camponês, a gente vê o destaque às expressões faciais distorcidas e desoladas também das figuras, representando desespero, bem como desamparo do povo. Os pés e as mãos, eles são exageradamente desproporcionais ao resto do corpo das figuras, né? E Abelardo também utilizou esse fato para destacar o aspecto deles estarem carregando um corpo e caminharem com os pés descalços por um cenário desolado de seca. A xilogravura Incêndio, ela também traz as características de distorções anatômicas no rosto, que são bem presentes na estética do grotesco. E outra característica forte da estética do grotesco são os elementos anatômicos desproporcionais entre si, né? Fica mais evidenciado ainda nessa xilogravura a forma que Abelardo faz isso. Então, o caos na composição e na representação dessas figuras, bem como o expressionismo grotesco utilizado na obra, retrata o desconforto social e ressalta o aspecto de denúncia dessa produção. Então, novamente, a gente vê as características do grotesco sendo utilizadas por Abelardo como uma forma de denúncia do cenário político e social. Bom, como considerações finais, após fazer essa análise relacional das obras, né, a gente constata que realmente o artista ele utiliza elementos do grotesco como instrumento de crítica social e de denúncia nas suas produções. A gente percebe a presença desses instrumentos de crítica e várias características marcantes do grotesco, tais como as distorções das feições faciais, o exagero da expressão dos representados, a deformação da anatomia, os corpos muito geométricos e angulosos, e também o caos que ele demonstra nas composições dele, né, nos cenários que ele compôs, né? A gente precisa ressaltar que a expressão dessas características e da estética do grotesco, as produções de Abelardo, está intimamente ligada ao engajamento político e social do artista, que começou lá em 1945 e se perpetuou por um longo período das obras dele. Bom, essas são as referências que eu utilizei para o trabalho. Agradeço a todos os que acompanharam minha apresentação, a CAPES pelo investimento que fazem em minha pesquisa, a minha orientadora, professora Madalena Zacra, bem como ao CIAME pela oportunidade de compartilhar esses conhecimentos. Obrigado.